Boa tarde, pessoal. Hoje é 25 de maio de 2023, 17h05. Começamos nossa Jornada dos Anormais, de Michel Foucault, hoje. No encontro de hoje, da semana que vem, a gente vai ter a facilitação do Guilherme, nessa primeira aula introdutória do curso, né? Dá para sentir que o Foucault estava apresentando o curso, e com temas muito interessantes, que é a questão entre valores psicológicos e morais na constituição do convencimento do juiz, né? Para fazer a ponte entre a convicção íntima do juiz na constituição do sujeito psicológico, né? Valentim, precisa dar algum informe, Valentim, alguma coisa assim? Não que eu me lembre. Então, tá bom. Agradecendo a monitoria generosa e dedicada do Valentim. Com vocês, a magistral facilitação do Guilherme. Bom, gente, boa tarde, né? Eu acho que eu não preciso me apresentar novamente, né? Já falo demais aqui. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo direito, porque eu não posso estar com o meu fone que eu uso geralmente, né? E esse aqui Sim. ele é meio mais inferior. Sim. Tudo bem, obrigado. Antes de começar, né, eu queria falar um pouco de vocês sobre a tabela de facilitadores, né? Nela tem a paginação, né, dos dois modelos do livro, que é o primeiro, que é a primeira edição, da capa vermelha, que é o que vocês vão encontrar no PDF, e o segundo é da capa branca, né, que é a versão mais moderna, que é essa aqui, aliás, que é a fotinho, que é a fotinho do grupo. Sério que é desse tamanho, Fernando? O quê? Sério que é desse tamanho o livro? Ah, você não sabia? Não, o meu é grandão. Desse tamanho, São Martins Fontes. 2 anos depois da Bíblia, o Foucault lançou. 2 anos depois do Velho Testamento. Quando é essa edição? Deixa eu ver, porque Deixa eu ver. 2002. 21 aninhos. Onde é que você estava em 2002, Guilherme? Eu tava no pezinho. Tá vendo? 2002. Eu tava no pezinho, né? Na No creche. prezinho. Tava na creche ainda. Essa é a sexta tiragem, não é, Guilherme? 2021? Sexta tiragem da segunda edição. Gente do céu, nossa, como o tempo passa, né? Esse livro está ficando velho, né? O livro está ficando velho, gente. Eu não acho que Só o livro, né, Fernando? Pois é, fevereiro de 2002. Eu não acho que tem como as coisas ficarem novas, né? A tendência é só envelhecer. A filósofa Sônia Braga disse, né? Bom, Sônia Braga disse, tem 2 alternativas da vida. Ou morrer ou envelhecer. Qual que você prefere? Envelhecer, né, gente? Nem A única chance de não envelhecer é morrer jovem, né? Pois é, né? Mas mesmo jovem, você já envelheceu. Você tá mais velho um dia depois, né? Mas, enfim, tirando a diferença entre as duas edições, né? Gostaria de comentar com vocês que também ao final do livro ele tem, muito sabiamente, né, um resumo das aulas e alguns comentários que valem a pena serem lidos. Tirando isso, né, bora começar. Eu vou apresentar a primeira parte da aula de 8 de janeiro de 1975, né? E aqui nós dividimos as aulas em 2, usem o discernimento de vocês para descobrir aonde na página vocês parem, né? De preferência terminam ou comecem um parágrafo, né? É mais fácil assim, desse jeito. Bom, a primeira aula, o Foucault vai dar uma certa passagem por cima de uma crítica dos exames psiquiátricos conforme eles são usados, né, no sistema judiciário francês. Ele vai pegar e descrever, né, com uma destreza 3 casos. Eu não vou descrever os casos aqui, porque senão vou perder muito tempo, né? Mas
eu quero fazer faltar algumas palavras, né? O psiquiatra, ele diz, não podem tomar partido sobre o estado moral do convicto. Ou seja, o que ele está analisando é a moralidade do ato. Segundo, ele usa as palavras, né? Raciocinar sobre a hipótese de que aquele sujeito cometeu tal coisa. Ou seja, não há a certeza de que o ato foi cometido, mas eles vão hipotizar em cima disso para representar, ou seja, não a coisa mesma, mas uma representação, uma imagem da coisa real do crime. Espera aí. Aí já nós estamos falando de duas coisas muito diferentes. Né? Uma coisa é o crime, outra coisa é você construir uma hipótese em cima dele. Segundo, né, são as palavras que são usadas para descrever, né, esses convictos. Né? Histórico duvidoso, os seres da sua espécie, né? A ausência do espírito crítico, o desvio da moral, o assentamento nos movimentos específicos da época, que são contra a hegemonia presente. Né? Trazer o traço característico da pessoa é a preguiça. Nossa, como o governo vai apresentar depois, né, o sujeito ele é culpado muito antes do julgamento. Né? Até que né, eles fazem e dizem com toda a palavra. Eles não podem dizer o problema penal, mas tudo que eles fazem na descrição deles é dizer o problema penal. Afinal, né, eles estão reconstruindo o crime a partir de uma lente dita científica, né, completamente baseada, né, nos seus preceitos morais e históricos, né, que é muito interessante falar que são questões históricas. Né, porque, de fato, naquela época, ser gay era uma doença. Moralmente, o que eles estavam fazendo era proteger a sociedade dentro dos parâmetros éticos ali pregados, né? Eles estavam corretíssimos nisso, né? E isso que é talvez o mais interessante dessa primeira parte. Eu vou ler um parágrafo da página 6 e da página 7. Né? Porque, afinal de contas, na verdade são raros, numa sociedade como a nossa, os discursos que possuem uma vez só três propriedades. A primeira é poder determinar, direta ou indiretamente, uma decisão de justiça que diz respeito, no fim das contas, à liberdade ou à detenção de um homem. No limite, e veremos algum desses casos, a vida e a morte. Porque, afinal, né, você está contribuindo para um processo jurídico, você está dizendo que aquela pessoa vai ser presa ou não. No caso, é até muito interessante a gente parar e pensar nisso, porque quem é psicólogo, né? No Código de Ética do Psicólogo, diz que nós não podemos dentro das nossas ações, gerar danos às pessoas. Pois muito bem, se você produz um relatório sobre uma pessoa para um juiz, ele não vai sofrer dano da prisão, se ele acabar sendo preso. Olha a necessidade de um certo relativismo moral. Portanto, são discursos que têm, no limite, um poder de vida e de morte. Segunda propriedade. De onde lhe vem esse poder? Da instituição judiciária, talvez. Mas eles o detêm também do fato de que funcionam na instituição judiciária como discursos de verdade. Discursos de verdade porque discursos com estatuto científico ou como discursos formulados exclusivamente por pessoas qualificadas no interior de uma instituição científica. Discursos que podem matar, discursos de verdade, e discursos, que vocês são provas e testemunhas disso, que fazem rir. E o discurso de verdade que fazem rir e que tem o poder institucional de matar são, no final das contas, numa sociedade como a nossa, discursos que merecem um pouco de atenção. De fato, a vontade de que você tem de ver alguém sendo julgado por ser gay,
1975, até hoje, é de rir, porque parece de tão fora do contexto processual de nós, como os profissionais da ciência, né? É algo completamente impensável, né? Completamente superado. Mas, de fato, essas condenações elas aconteceram, né? Se elas aconteceram, é porque elas estavam pautadas dentro dos artifícios do discurso de poderes da época. O interessante aqui é pensar, né, que discursos que nós empregamos hoje, que nós não rimos, mas também possuem o direito de matar e de condenar. A questão do rir é a questão da superação. Tudo ok, né? A questão, atualmente, que eu acho que nós temos que pensar, então, que discursos que nós empregamos, que condenam, que matam, mas nós não rimos porque nós não superamos, né, o paradigma ético e moral deles. Assim, né, o Foucault já começa a fazer uma certa contraposição, né, entre um regime de provas, né, do antigo regime grego, que ele denomina como aritmética da prova, né? Meia culpa igual a meia pena, uma prova inteira igual a pena completa, né? O que possui, né, possui a possibilidade de dizer que a pessoa ela é culpada até certa medida, a partir da outra ponta ela não é mais culpada. Aí é o que entra ao famoso o inocente até que seja provado o oposto. No caso, é culpado até onde é possível ser provado, né? Então, entra no meio da Idade Média, né, o regime da confissão íntima, né? Que é a noção de que não se deve condenar antes de ter provas. Ou seja, a pessoa ela é, entre aspas, inocente até que se prova o contrário. E eu cito, o juiz só deve condenar se estiver intimamente persuadido da culpa. Ou seja, a culpabilidade da pessoa ela não é visível à primeira instância. É necessário ser provado da sua culpabilidade. Qual parâmetro para se provar uma culpa? Assim, né, toda prova tem que ser acerta desde que esteja em concordância com parâmetros já predispostos, né? O que pode ser aceito como uma prova dentro do parâmetro judicial, né? Assim, nós temos a convicção das provas, que a prova tem que ser capaz de provar, de certa maneira, que a pessoa é culpada daquilo que ela relatada que ela cometeu. E assim, o sujeito se torna o culpado. Não é mais um crime que é julgado, mas sim o sujeito que se torna o culpado dentro daquele parâmetro, né? Nesse caso, então, nós temos um regime anônimo da verdade para um sujeito supostamente universal. É até um pouco estranho de se ver, né, as últimas consequências, né? Porque é o famoso, né, todos nós somos iguais perante a lei. Então, que ninguém é igual perante a lei, né? É por isso que se fundam as democracias dentro de um regime capitalista, né? Porque, afinal, se a lei fosse universal, acho que a gente também não estaria dentro dessas situações que nós estamos hoje em dia. Nós temos, por conta entre algumas consequências, né, da mudança da aritmética da prova para confissão íntima. Nós temos, então, né, a proporcionalidade entre o grau da certeza da prova e a gravidade da pena, né, onde se presume, né, se faz presunção forte, né, sobre o peso da prova e a culpabilidade da pessoa, e ela nunca pode ser impune de uma pena. Nós temos, então, a condenação, a divergência, né, entre a condenação e a aplicação da lei, porque se você condena a pessoa, você tem que aplicar a lei, né, conforme os parâmetros dizem que tal crime corresponde a tal pena, mas, no entanto, se alguns crimes correspondem a tal uma pena de morte e o juiz acha, né, que tal crime também não valha uma pena de morte, e pode ser usado, então, das circunstâncias atenuantes, né?
atenuantes para que se possa diminuir, né, o peso da pena a ser aplicada. O mais interessante que o Foucault propriamente traz, né, é como existem então provas que têm poder de verdade em si por meio do sujeito que a produz, ou seja, o relatório dos peritos. Porque as últimas consequências, né, o relatório do perito não é uma prova do crime. É uma prova produzida a priori, a posteriori, né, sobre aquilo que é relatado, sobre as evidências, né, possíveis de serem aglutinadas sobre tal crime, né? E aqui eu cito ele. São anunciados judiciários privilegiados que comportam presunções estatutárias de verdade, presunções que não são inerentes em função do que denunciam. O que ele está colocando em jogo quando ele diz isso é se nós devemos levar o que uma pessoa diz como verdade comprobatória do fato, só porque ela é um especialista. Ora, um especialista ele tem o poder de dizer o que é a verdade das coisas. É ele que detém o poder, entre aspas, no sentido Foucaultiano, né, de comprovar a realidade, de dizer que foram assim, de fato, as coisas aconteceram. É, de qualquer maneira, um poder demais para uma única pessoa, né? Acho que é assim, né, que é estruturado esse regime atual que nós temos, né, de conseguir terceirizar a vida, né, para os aplicadores de técnicas, né, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, os médicos, né, em especial, por exemplo, a violência obstétrica, nós vamos parar para pensar nisso, né, todas as pessoas que conseguem dizer quais são a melhor maneira de se viver. O Foucault, então, vai articular isso, né, justamente, né, com a ideia do grotesco, e aqui ele usa, né, a figura do rei Ubu, que se vocês não leram nem assistiram, né, é uma peça sobre um rei que queria ser rei da Polonésia. Ele é muito grotesco, no sentido da pessoa. Ele é muito... A maneira que ele fala. Imagina o Jair Bolsonaro falando as besteiras que ele fala. Essa é a imagem do grotesco. Mas a questão é, né, e é exatamente o que ele fala. Ter efeitos de poder que a sua qualidade deveria privar. Que é isso que ele constitui o situação grotesca, né? Que o grotesco ele articula, né, o odioso, o infame, o ridículo, né? E aqui ele faz um movimento que eu só fui perceber, né, quando eu fui planejar, né, o que eu ia falar para apresentar, que até ele descrever o grotesco, ele estava dizendo, né, o corpo judiciário, o psiquiatra, o psicólogo, todas as pessoas com um aporte científico, né, para dizer a verdade, né, ele começa a chamar elas de desqualificadas. Fazer piadas com a figura dele, né. Ele começa a introduzir o ridículo no discurso científico. Isso demorou a minha segunda vez para eu perceber isso, porque eu não estava entendendo de que ele estava falando. E no momento, a gente está acostumado, né, a entender essa figura como figura do poder, né, figura que dizem algo sobre algo, porque elas estudaram, porque elas são próprias para dizer isso. Né. Ao mesmo tempo, a gente concede poder a essas pessoas. Né. Ao mesmo tempo, nós não paramos de se questionar, né, por que elas recebem esse poder, de dizer como nós temos que fazer isso ou não. Né. Assim, né, ele vai estruturando toda, né, como a mecânica administrativa, ela precisa disso para se funcionar, né, afinal, né, a burocracia, né, ela funciona exatamente na medida, né, que nós temos escalões de especialidade,
especialidades para lidar com as coisas, né? É preciso que o secretário repassa para o chefe, que repassa para o gestor, que repassa para o prefeito, que repassa para o presidente, e assim vai, né? Distanciando a gente, de fato, né? Das figuras que comportam o poder de mobilizar e mudar a vida por camadas de pessoas que dizem saber o seu trabalho, que fazem, de fato, o seu trabalho. Talvez esse seja o mais perigoso, né? Elas executam com maestria aquilo que elas se propõem fazer. A questão é que a gente não consegue se distanciar, né, dessa maquinação para ver se todo esse distanciamento é necessário ou não. O que, afinal de contas, né, isso faz apenas esconder, né, e mascarar, né, o poder de matar, o direito de matar, no caso, né, que o Foucault fala, né, porque você vai tirando, então, da população em geral, né, o poder de gerir as suas próprias vidas. Se eu não me engano, o Foucault, no final de sua vida, né, Fernando, me corrija, ele vai se dedicar às técnicas do cuidado de si. Não é? Ele vai retomar uma situação, né, na Grécia Antiga, né, que as pessoas faziam para governar as próprias vidas. E na nossa modernidade, né, é tudo terceirizado. E o direito de matar é muito interessante. Nós vamos ter acho que o Agamben foi melhor disso que ele, né, quando ele vai descrever isso na necropolítica, né, o quanto essas estruturas, né, elas vão vulnerabilizando certas camadas, né, que afinal só podem encontrar, né, na morte. Convenhamos, no Brasil, nós podemos não ter prisão perpétua. Nós podemos não ter execuções penais, né, de matar a pessoa, mas convenhamos, né, ser condenado a uma prisão é ser condenado à morte. Afinal, nós sabemos muito bem como são as prisões no Brasil. E aqui eu cito novamente o Ocidente, que sem dúvida, desde a sociedade, desde a cidade grega, não parou de sonhar em dar poder ao discurso de verdade, numa cidade justa, a paródia, e a paródia como tal reconhecida como tal do discurso científico. Bom, isso aqui é a morte de Deus, para Nietzsche, né? Como Nietzsche mesmo já disse, né? Deus está morto, Deus é para ser morto, e fomos nós que o matamos. E de nós, que festivais temos que fazermos para criarmos a nossa culpa, né? Nós devemos, então, tornarmos nossos deuses, né? Para sermos dignos desse próprio ato. Bom, a morte de Deus em Nietzsche quer dizer, enfim, a morte da verdade. Não se tem mais uma verdade absoluta para se dizer como se deve viver a vida, né? Como se deve fazer as coisas, o que é justo e o que não é. Uma vez que Deus morre, né, como verdade útil, né, no Renascimento, o ser humano ele tem que se dar conta daquilo que ele faz. Tanto que Nietzsche até conta, terminando desse conto, né, que a morte de Deus faz as sombras aparecerem em todos os lugares. Deus está vivo em todas as coisas a partir daí. Porque se procura a partir disso verdade em todos e em qualquer coisa. Daí se surge o discurso científico como um novo Deus, governante, né, dos modos de que os seres podem ou não podem ser. E nós acreditamos nisso. E, afinal, né, o ser humano precisa de verdade para sobreviver. Assim, eu coloquei uma frase aqui que no discurso científico, né, ele cita novamente, que é uma síntese coercitiva que assegura a transmissão do poder e o deslocamento indefinido de seus efeitos. Exatamente a manutenção das coisas do conforme é necessário, né, para que o governo e a república permaneçam no seu poder, no seu direito de matar. Né? É a mecânica administrativa na sua melhor forma. Então ele vai passar, após isso, para uma explicação do que é, enfim, né, o exame psiquiátrico
dentro do regime da convicção íntima, né, e do seu poder como um discurso científico. Assim, o Foucault vai nos dizer que o exame psiquiátrico ele ganha o poder e o lugar, né, de dobrar o delito com outras coisas que não são o delito. Dobrar aqui é uma ideia muito interessante, né, que é o de juntar algo com algo e fazer aquilo em seu lugar, né? Não de substituir, mas de como. Né? Nós temos aqui, né, dentro do que se chama, né, do relatório do perito, do psiquiatra, do psicólogo, né, a substituição, né, das provas no lugar do comportamento como causa. E ele descreve algumas palavras, né? Imaturidade psicológica, personalidade pouco estruturada, mal apreciação do real. Podemos aqui botar também, né, cínico, moral, né, ausência do espírito crítico, gay, trans, lésbica. Tudo isso, né, se torna, então, não apenas uma prova do que a pessoa fez, na verdade, não, muito errei, né? Não é uma prova precisa, mas sim os motivos pelo qual a pessoa realizou aquilo, né? Se ela é tudo isso, né, ela não tinha como não realizar o crime. Ele fala, né, repetir tautologicamente a infração para escrevê-la como traço moral, individual, né? Não é mais uma pessoa que comete um crime, é um indivíduo culpado com problemas e distorções psicológicas, psiquiátricas, né? Que, enfim, e o crime é a sua conclusão única, né? E última. E ele cita, e eu cito, no caso dele, ele não cita nada, deslocar o nível de realidade da infração, pois o que essas condutas infringem não é a lei, porque nenhuma lei impede ninguém de ser desequilibrado afetivamente. Legal isso, né? A gente condena as pessoas, né? Seria, então, o papel do psicólogo e do psiquiatra, então, né? Por elevar, né, a afetividade, né, os traços individuais ao nível que eles possam ser julgados. E, afinal, né, ser desequilibrado não é crime. Mas pode ser. Ou será que é crime? E você pode ser condenado por causa disso. Ou não. Assim, né, o que o indivíduo faz é infligir um certo nível ótimo aceito na sociedade. Então, peraí. Me parece, então, que o discurso científico ele é pautado muito mais um certo posicionamento ético, moral, e a partir daí é produzido posições técnico-científicas que propõem, né, judicializar, né, institucionalizar as pessoas. Que é um ótimo pensamento, gente. Será então que tudo que as ciências, né, e aqui no caso, né, a psiquiatria e a psicologia, é fornecer recursos para que se possam julgar se as pessoas estão dentro de um certo nível ótimo, afetivamente, e reduzi-las a instituições produzidas pelo Estado, escolas, hospitais, o judiciário. Né? Parece, então, que ter, de certo modo, se não for de acordo com aquilo que é prescrito pela ciência, é passivo de ser condenado pelas várias instâncias. Né? Assim, Foucault descreve, né, que o objetivo é, no final, estabelecer um duplo vínculo psicológico ético no qual se deslegaliza a infração oh, acho que essa é um pouco a ideia, né? Se você há algo que não pudesse ser quebrado, você não poderia criar uma lei, né? Porque a lei serve para impedir. Impor sanções, né?
dos maiores tipos para que aquilo seja evitado. Então, a lei ela é um duplo. Ela existe porque ela pode ser quebrada. Esse é um pouco da coisa. Assim, a criação do duplo psicológico, né, ela surge para deslegalizar a infração e aparecer a irregularidade em relação a um certo número de regras. As regras, por modo que os indivíduos podem ou não podem ser. Assim, se surge a possibilidade de não punir o crime, mas sim de punir a coisa mesma. Que eu cito novamente. Entre a hipótese e a conclusão apareceu um certo personagem que foi oferecido de certo modo ao aparelho judiciário. Um homem incapaz de se integrar ao mundo, que gosta da desordem, que comete atos extravagantes, que odeia a moral, que renega as dessas e pode chegar ao crime. Talvez não seja o oposto, né? É exatamente aqui porque ele pôde chegar a um crime que esse personagem foi criado. E aqui eu cito novamente. O que o juiz julga são condutas irregulares que teriam sido propostas como a causa, o ponto de origem, o lugar de formação do crime e que dele não foram mais que o duplo psicológico e moral. O juiz judiciário já não tem mais a função de julgar o crime. Ele julga a pessoa. Transfere a aplicação do castigo à criminalidade do ponto de vista psicológico moral. E cito por uma última vez. Legitimizar na forma de conhecimento científico a extensão do poder de punir a pura coisa que não há infração, o essencial é que ela permite situar a ação punitiva do poder judiciário num corpo geral de técnicas bem pensadas de transformação dos indivíduos. Então, a gente acha que essa pessoa acabou de descrever o que é uma psicologia, né? É um corpo geral de técnicas bem pensadas de transformação do indivíduo. E aí, eu acho que isso é muito. Eu falo isso com certo diapasão, né? É muito interessante a gente pensar, né? Quais são os termos que são utilizados, né? Quando nós queremos falar mal dos outros, né? Ou tratar dos outros, né? De certa maneira. Durante a pandemia, todo mundo falava pro Jair, né? E se tratar, que ele é louco, ele tem tal doença, ele é capaz daquilo, né? Tudo num anseio, né? De consertar o cara. A questão surgiu. As maiores pessoas dizendo que não se pode falar isso, né? Porque é um desrespeito, não são assim que as pessoas que estão de perto certamente acometidas de um certo adoecimento se portam e é errado, coisas e tal. Não é exatamente isso que as pessoas fazem no dia a dia, né? Quando uma pessoa começa a se portar de uma maneira que ela não espera, ela fala, vai se tratar, todo mundo tem que fazer terapia, vai no seu psiquiatra, está tomando seu remédio. É o anseio de correção que simplesmente encontrou a figura grotesca do Jair, né? E conseguiu aparecer de uma maneira mais clara. Sobre o livro, é isso. Mas como eu estava conversando com o Fernando antes, eu queria fazer uma homenagem a Hannah Arendt, porque a gente abandonou o livro dela para estudar ele. E tem um livro dela que eu adoro por demais, que se chama A Promessa da Política. E na Promessa da Política tem um epílogo que foi lançado em 1955, que é o mesmo ano do primeiro exemplo que o Foucault usa na primeira aula, né, 1955. E eu gostaria de ler ele para vocês. Vou tentar fazer isso em 5 minutos. O moderno crescimento da ausência de mundo, a destruição de tudo que há entre nós, pode ser também descrito como a expansão do deserto.
O fato de vivermos e nos movermos no mundo deserto foi primeiramente percebido por Nietzsche. Também o primeiro a se equivocar em seu diagnóstico. Como quase todos que vieram depois dele, Nietzsche acreditava que o deserto está em nós. Assim se revelando não apenas um dos primeiros habitantes conscientes do deserto, mas também, por essa mesma razão, uma vítima de sua mais terrível ilusão. A moderna psicologia é a psicologia do deserto. Quando perdemos a faculdade de julgar, sofrer e condenar, começamos a achar que há algo errado conosco por não conseguirmos viver sob a condição de vida do deserto. Na pretensão de nos ajudar, a psicologia nos ajuda a adaptarmos a essas condições, tirando a nossa única esperança, a saber que nós, que não somos do deserto, embora vivamos nele, podemos transformá-los no mundo humano. A psicologia vira tudo de cabeça para baixo. Precisamente porque sofremos nas condições do deserto, é que ainda somos humanos. E ainda estamos intactos. O perigo está em transformarmos verdadeiramente em habitantes do deserto e neles passarmos a nos sentir em casa. O maior perigo é que no deserto há tempestades de areia e que o deserto não é sempre plácido como um cemitério, onde tudo, afinal, continua sendo possível, mas pode criar um movimento próprio. Essas tempestades são movimentos totalitários, cuja principal característica é ser extremamente bem ajustados às condições de vida no deserto. Na verdade, elas não contam com nada mais e parece, consequentemente, a mais adequada forma política de vida no deserto. Tanto a psicologia, o exercício de adaptação da vida humana ao deserto, quanto os movimentos totalitários, as tempestades de areia em que falsas ou pseudo-ações irrompem subitamente da quietude, colocam em risco iminente as duas faculdades humanas que nos permitem transformar pacientemente o deserto, e não a nós mesmos. As faculdades conjugadas da paixão e da ação. É verdade que nos movimentos totalitários ou nas adaptações da psicologia moderna, nós sofremos menos. Perdemos a faculdade de sofrer e, com ela, a virtude da resistência. Só quem é capaz de padecer a paixão de viver sob as condições do deserto pode reunir em si mesmo a coragem que está na base da ação, a coragem de se tornar um ser ativo. As tempestades de areia ameaçam, além do mais, até mesmo os oásis do deserto, sem quais nenhum de nós poderia resistir. Ao passo que a psicologia apenas procura nos tornar tão habituados à vida no deserto, que já não mais sentimos necessidade de oásis. Os oásis são as esferas da vida que existem independentemente, ao menos em larga medida, das condições políticas. O que deu errado foi a política, a nossa existência plural. Não o que podemos fazer em criar em nossa existência no singular. No isolamento do artista, na solidão do filósofo, na relação intrínseca sem mundo entre os seres humanos, tal como existe no amor e às vezes na amizade, quando um coração se abre diretamente para o outro, como na amizade, ou quando o interstício, o mundo, se incendeia como no amor. Sem a incomodidade dos oásis, não conseguiríamos respirar. A coisa que os cientistas políticos deveriam saber. Se aqueles que têm de passar suas vidas no deserto, tentando fazer isso e aquilo, preocupados com as condições do próprio deserto, não souberem usar os oásis, tornarão-se habitantes do deserto, mesmo sem a ajuda da psicologia. Em outras palavras, os oásis não são lugares de relaxamento, mas são vitais que nos permitem viver no deserto. Se nos reconciliaram com ele, ficarão. Bom, gente. Que incrível! Qual a Muito última legal. palavra que você falou, Guilherme? Secarão. O que é? O que é? Não entendi. Secarão. Ah, secarão. Entendi. Fantástico, Guilherme. Muito inspirado, como sempre, né, Guilherme? Parabéns pela generosidade. Então, pessoal, quem gostaria de compor com a fala magnífica do Guilherme, generosa?
Ei, Fernanda, ei, Guilherme. Boa tarde, deixa eu ligar minha câmera aqui. Parabéns, Guilherme, ficou muito bacana, gostei muito da sua fala. Foi bacana mesmo de ouvir. Então, eu quero falar uma coisa sobre normatização, sabe? Sobre esse negócio de normas. A gente sempre teve isso, né? Desde da Bíblia lá, que tem os 10 mandamentos, né? Então, assim, até hoje, né? Se a gente for ver, todo lugar tem norma. O que a gente deve questionar é a serviço de quem e quem faz as normas, né? Então, assim, a gente não pode aceitar a norma simplesmente por ela existir, né? A gente tem que pensar sobre ela e entender sobre ela. Acho que um problema muito grande que o nosso país tem, e não digo que é culpa das pessoas, isso necessariamente, é que as pessoas não conhecem. E as normas são feitas aqui para não serem conhecidas. Se você for estudar direito eleitoral, por exemplo, tentar entender como funciona uma eleição e por que as pessoas não se sentem representadas, você fica assustado, porque não tem como funcionar. O sistema é todo feito para não funcionar. E é de propósito. Então, assim, eu acho que as coisas são muito maiores do que a gente consegue imaginar dentro das nossas realidades, né? Apesar de sermos muitos aqui, a gente tem realidades diferentes, mas que são ainda muito diferentes da maioria. E norma vem de... normal vem de norma, né? Quando você fala assim, fulano é normal, ele está dentro da norma. Mas a norma, ela é de uma época, né? Hoje é normal alguma coisa que não era antes, né? Por exemplo, hoje é doença o tabagismo. Antigamente era chique fumar. Então, assim, a gente tem que pensar bem nessas normatizações, não aceitar isso tudo pacificamente, né? Inerte. E outra coisa que eu acho importante a gente pensar também é o seguinte, que o que a gente chama de minorias, na verdade, numericamente dizendo, a maioria. Né? Se a gente for juntar no Brasil as pessoas que realmente têm condição financeira alta, né, que têm plano de saúde para poder enfrentar a pandemia do sítio delas, né, tipo assim, que as pessoas que têm uma vida confortável, elas são a minoria. Elas são a minoria. Se a gente for juntar as minorias, elas são numericamente a maioria. Qual que é a ideia que eu acho que acontece? Escolhem um bode expiatório. Eu não sei se vocês sabem direitinho o que é bode expiatório, né? O bode expiatório é quando o pastor tinha de fazer uma oferenda, né, para os pecados. Então, eu pegava um bode, escolhia um bode lá para representar a oferenda. Então, ele expiava os pecados, né? Então, eu tenho a impressão de que os bodes expiatórios atuais, eles são escolhidos dentro da própria minoria. Então, a minoria é violenta, o pessoal dali é violento, o pessoal dali usa drogas, né? Fulano é doido, né? A gente escuta essas coisas. E aí a própria classe que inclui isso, e eu estou falando classe, não classe social em si, classe lato sensu, né? Briga com ela mesma e deixa de prestar atenção nas formações normativas em si. Né? Isso é uma coisa muito comum, não sei se vocês já repararam isso, né? Quando alguém faz uma coisa errada e vai tomar uma bronca, aí a pessoa vai e inverte. Né? Então, sempre vai ter, na nossa história, se a gente for estudar isso desde o início, um bode expiatório, sempre vai existir, pelo menos um, e uma norma que tem a ver com a cultura temporal e do local. Hoje como nós somos globalizados, né, a gente tem normas universais. Mas eu acho que basicamente é isso. E quanto ao sistema capitalista, eu também acho que o sistema capitalista é perverso em muitos sentidos, mas eu não acho que a gente tenha hoje condições de substituir o sistema capitalista. Eu já pensei, eu li muito o Zizek, sabe? E assim, a gente não tem como implantar um comunismo tal como ele foi idealizado, porque ele é impossível do jeito que ele foi idealizado, já foi estudado e tal. O capitalismo,
também não está funcionando. Então, a gente teria que inventar um terceiro sistema, né, que não o socialismo, que não o comunismo, que não o capitalismo, e que a gente não conhece. E que, de preferência, né, continue fornecendo condições, continue não, né, forneça condições de vidas que não sejam tão normatizadas, né, mas de aceitabilidade, acolhimento. Obrigado pela partilha, Lívia. Levantei a mão, queria compor com a fala dos dois colegas, né? As falas, de alguma forma, elas se conjugam, né? Se conjugam nas suas diferenças, o que é muito democrático, né? Mas, assim, primeiro eu vou pegar o que o Guilherme colocou, que eu acho que foi um esteio fantástico para a gente pensar, né? E que dá condições da gente falar do ponto de vista de uma percepção, né? Quando eu reli esse começo aqui, né? Acho que eu li esse livro umas 3 vezes, né? Na vida. E o que eu senti um afeto com mais vagar, né? A gente vai lendo e vai relendo, né? Primeiro que tem 2 casos icônicos aqui, que um é o caso da mãe que tinha um amante que, para provar um grande afeto para o amante, mata a própria filha, né? E que aí a gente tem a descrição de um juiz, né? Que fala com uma quase impessoalidade, descrevendo esse tipo de situação. Não sei se é juiz, é um laudo, né, gente? Acho que é o laudo, deixa eu ver, perdão. De qualquer forma, tem um relato, né? Acho que é do juiz, do juiz, que ao julgar a situação, coloca isso com quase uma impessoalidade, com uma leveza, né? Um infanticídio, né? Em sequência, o Foucault coloca uma relação de chantagem sexual envolvendo 3 homossexuais que, deixa eu ver se é o laudo minha dúvida, eu fiquei focando na ideia, eu não lembro se era o laudo do psicólogo, a sentença do juiz. De qualquer forma, foi proferida uma opinião oficial, né? Mas com uma carga de ojeriza, né? Analisando sujeitos como repugnantes, né? Entendeu? Então, enfim, com toda uma carga assim de ironia e de abjeção, né? Enquanto que em relação à mãe infanticida era colocado com mais objetividade, né? Então acho que isso criando essa atmosfera que Foucault depois vai dizer que é a pretexto de se descrever um ato se qualifica um sujeito, né? Que eu acho que, lembrando que esse livro ele é simultâneo, esse curso é mais ou menos simultâneo ao lançamento do Vigiar e Punir, né? Esse curso é de 75 e o livro foi lançado em 75, né? Eu lembro da frase do Vigiar e Punir que eu nunca esqueci. O livro Vigiar e Punir, quando é que foi? Do 1995. Eu não esqueço da frase que a pretexto de descrever um ato se qualifica um sujeito, né? Isso é subjetivação, né? Às vezes a pessoa... e o que o Guilherme deflagrou aqui é justamente mostrar que a pretexto de uma objetividade, de fato, o que a lei faz é transformar o status de um sujeito na sociedade, né? A lei normatizadora na interface da psicologia normalizadora, né? Interessante a gente, compondo com a fala fantástica da Lívia, né, entender que existe a normatização, que é o processo da norma, uma norma que às vezes é cultural, não é só uma norma judiciária. A sociedade ela tem normatizações de comportamento, de conduta, de modos de ser, né? E agora e a normalização, né? A normalização que vem da curva normal, a normalização ela vem da estatística, né? Que é você criar a tal da curva normal que a gente na escola às vezes estudou estatística, né? Eu tive 3 semestres de estatística na USP quando eu fiz psicologia. Muita gente desistiu do curso por causa da curva normal, né? Então, que é uma abstração, né? Uma curva matemática, que dependendo da população, a normalidade muda. Para quem quiser entender o que é o normal, estude o professor do Foucault, que é o Canguilhem, né?
Normal e Patológico. Um livro maravilhoso. Até dava para a gente estudar. Muito legal. Do Canguilhem. Foi professor de Foucault, e que certamente Foucault se inspirou nele para falar essas questões da normalidade. O Foucault, de alguma forma, ele faz esse entrecruzamento, que é a normatividade jurídica, social, com a normalização, que também tem um entrecruzamento entre direito e psicologia, né? Agora, a psicologia é uma ciência historicamente normalizadora, né? Normalizadora, que também tem efeitos normativos, né? Na medida em que reforça o convencimento do juiz, né? Enfim, e existe essa tensão entre a normatividade e a normalização, né? Assim, só seguindo, e o Foucault ele vai começar a introduzir de uma maneira assim, acho que até um tanto quanto poética, porque ele escreve muito bem, de caráter grotesco, né? Que tem a ver com a subjetivação, né? Subjetivação ele é um processo que parte de premissas objetivadoras, mas que, na verdade, produz jogos de submissão e de dominação sobre os corpos dos sujeitos subjetivados, né? E que é isso, e aí ele está, de certa forma, vão entender que esse é o livro Os Anormais, está, de certa forma, mostrando como. Ele vai mostrar, na sequência dos capítulos, várias decisões, vários laudos, né? De qualificação de sujeitos a pretexto de aplicação de normas e o papel da psicologia na produção de documentos, né? Originariamente, a gente precisa lembrar, nos Estados Unidos, a psicologia nos anos 40 era uma psicologia só de laudos, não tinha clínica nos Estados Unidos. Foi o Rogers, na altura dos anos 50, com um conselho de psicologia que ajudou a criar a legislação da clínica psicológica, né? A psicologia, em contraponto à medicina, o psicólogo só podia emitir laudos. Eu fui professor de produção de documentos substituindo uma colega, enquanto não chegava a outra, durante 2 semestres, foi muito, muito agonizante dar aula de produção de documentos, né? Imagina eu dando aula de produção de documentos, tem que vestir o personagem do psicólogo, produtor de laudos, né? Claro que eu tive um viés crítico, mas a gente tem que ensinar também as agruras da profissão, né? Esse é o horizonte, mais ou menos, do livro, né? Vários casos do século XVII, século XVIII, século XIX, né? Nos quais o processo de subjetivação da normalidade, da monstruosidade, da aberração é construído com a melhor das intenções, né? Com a melhor das intenções humanistas. Lívia, querida? Nossa, adorei sua fala. Adorei mesmo. E é engraçado que hoje a psicologia, eu fiz direito e psicologia, então eu conheço os dois lados. A psicologia é o oposto do direito, assim, até os colegas, o ambiente. Hoje eu acho que a psicologia trabalha diferente, sabe? Pelo menos assim, os lugares que eu já frequentei de psicologia, as universidades que eu já frequentei, todas eram mais de um viés de tentar entender, estão perdendo esse negócio de diagnóstico, sabe? De diagnóstico mais para a gente mesmo trabalhar do que para o paciente se rotular. Estão buscando outras maneiras, né? Tem muita gente trabalhando com psicologia social, então eu acho que a psicologia mudou um pouco a maneira de olhar para os outros, assim. E eu acho que quem faz isso hoje é a psiquiatria, são os médicos, né? Porque o médico ele tem aquela agonia, sabe, de House, né? Eu vou usar o House de exemplo. Ele tem que descobrir o que é, entendeu? Se o cara chegou lá e ele não tiver uma resposta, que médico ele é? Ele tem que descobrir. Nem que ele peça 50 exames, né? Então ele tem que descobrir. E uma coisa que acho importante a gente pensar é que, assim, quando o sistema ou a cultura ou o tipo de norma que existe, né, lato sensu, te coloca numa posição de não sujeito, te coloca numa posição de exclusão mesmo das suas dores, por exemplo, não, você não está sofrendo, de desmentir as suas coisas, né? Ou então, você não participa. Então, assim, vai botando a pessoa em situações que ela vai se sentindo menos humana, vai desumanizando aquela pessoa. Ela vai entrar em angústia.
A gente sabe isso da psicologia, né? Que é uma angústia sem nome. Ela vai entrar na angústia, vai perder a subjetividade dela, e aí acontece uma coisa que a gente viu muito na política, de todos os lados, eu não vou dizer de um lado ou do outro, né, mas de todos, que é a identificação com o inimigo. Tem um lado que tem mais, né, que é a identificação com o inimigo. Quando a pessoa deixa de ser sujeito, né, ou ela cai nesse abismo de angústia, ou ela se rende e se identifica ao inimigo. Eu acho que isso aconteceu muito com a gente aqui no Brasil, de muita gente se identificando, porque não tinha mais força, sabe? Assim, não tinha mais subjetividade, não via mais saída, estava naquele poço de angústia sem fim. Por causa de normatizações que eu não acho que sejam só devidas a governo ou nada disso, né? A gente vem acumulando isso há muito tempo. Né? Aqui no Brasil, especificamente, um dos motivos que eu larguei o direito é que assim, a gente tem tanta norma, tanta lei, tanta. Tem lei que vocês não imaginam que tem. E eu ia estudando essas leis, a maioria não é aplicada, sabe? Então, assim, é o que eu perguntei no início, a que servem? Né? Concordo com a tua fala, Lívia, eu acho interessante. Eu até entendo quando você diz que a psicologia está mais, digamos, arejada, eu diria. Nos anos 80, o aluno ele ia no manicômio e colocava um considerado esquizofrênico na frente, e o aluno tinha que anotar os sinais da esquizofrenia durante uma entrevista. Né? Hoje em dia a gente tem a luta antimanicomial, a gente tem os usuários circulando na sociedade, que a luta antimanicomial é uma reforma psiquiátrica, não é uma revolução psiquiátrica, né? Mas, assim, eu fico compondo com a querida Lívia, eu fico espantado com o otimismo dela, né? Mas, assim, a psicologia ela tem uma historicidade de normalização que ela só funciona na medida em que ela só se transforma, né, Ju, na palavra do Guilherme, né? Quando ela reconhece a normalização e tenta buscar outras possibilidades de resistência no lugar social da normalização, né? Que a gente não pode negar que mesmo num CAPS, como o CAPS que eu coordeno estágio há 15 anos, tem uma produção em série de laudos, continua a questão do prontuário, continua a qualificação do sujeito. É claro que hoje em dia, a partir de oficinas, trabalhos interdisciplinares, mas existe um eixo, né, normalizador lá que eventualmente, talvez eu tenho a minha esperança é que chegue a um ponto da psicologia reinventar sua história, talvez durante um certo de gerações, que ela deixe de ser psicologia, passe a ser uma outra coisa, um cuidador, um transformador, um resistente, qualquer resistenciólogo, qualquer coisa, gente. O encontrólogo, lembra, Fernando? Oi, como é que é? O encontrólogo. O encontrólogo, sabe? A Lívia é terrível, ela colocou coach. Eu vou pular aqui da janela do meu prédio, Lívia. Ainda estou no 28º andar, querida. Pior sou eu, Fernando, sou psicóloga e advogada. Você pensa, sou odiada. Você ainda é advogado? Eu sou só bacharel em direito, meu bem. Eu sou bacharel. Eu advoguei muito tempo. Adormeci meu AB, né? Porque ninguém merece. Ninguém merece. Gente, não seja advogado, sério. Se vocês quiserem envelhecer, se vocês quiserem ter estresse, se vocês quiserem adoecer, aí seja. Não sei, porque advogar... não, que não é de Deus, não. O tal do traje... Eu prefiro assumir o sadomasoquismo e num clube sadomasoquista, né? Faz o personagem advogado lá. Não tem como, aqui não é vida, não. Faz um tribunal, faz um fórum lá, uma audiência num clube sadomaso, que eu acho que fica melhor. O fórum não deixa de ser um clube assim. Os resistentes ao direito aqui na sala, né? Eu e a Lívia. Quem mais, gente, que gostaria de compor? Tem um detalhe ainda, né? Oi. A gente está na discussão agora recente, que a gente podia trazer, que cabe muito aqui na discussão de hoje, a questão dos manicômios judiciais, que estão complexo, né? Eu acho, inclusive, que o manicômio judicial deveria ser
olhado não pelo judiciário, mas é uma questão de saúde, né? Saúde mental. Então, não é o juiz que tem que ficar lá pedindo laudinho, não sei o que tal, não. Tem que passar isso para as mãos do pessoal que é especializado, de maneira geral. Mas é muito complicado isso, porque aí eu ponho a questão para vocês, né? Vocês acham, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime, vocês imaginem os piores crimes, porque tem lá, e tem um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo. Falei esquizofrenia porque acho que todo mundo conhece esquizofrenia. Essa pessoa, se ela for posta em convívio social, e ela tiver numa condição de vários surtos seguidos, violentos, ela pode ser violenta contra ela, contra os outros, enfim. Se ela for presa, ela está errado também, porque ela não cometeu o crime da maneira que uma pessoa conscientemente cometeria, o que a gente chama de crime doloso, né? Ela não é uma criminosa, né? Ela é inimputável. Sim. Ela sofre uma medida de segurança. Então, assim, eu vou falar a minha opinião, não vou me eximir, não. Eu acho que deveria haver um espaço, sim, mas para tratar essas pessoas, efetivamente. Né? Não um manicômio desses que a gente vê em filme, né? Barbacenas, não. Um espaço, assim, que seja como um centro de convivência, sabe? Eu fiz estágio no centro de convivência e achava aquilo o máximo, assim. Eu participava das aulas de música com os conviventes de lá, eu participava com eles da cozinha, quando teve a passeata antimanicomial, eu fiz junto com eles os cartazes, então, assim, eles estão ali felizes da vida, convivendo, né, na medida do possível deles. Então, assim, eu queria saber de vocês, o que vocês acham com relação a isso. Deixa eu um pouco a tua fala, gente. Perdoa se eu estou monopolizando um pouco, só que a Lívia está entusiasmando aí. Eu vejo lá no CAPS existem egressos de manicômio judiciário, até que estão bem lúcidos, bem recuperados, enfim, do que se chama recuperação, né? Agora, eu me pergunto se os CAPs hoje em dia, ou se existe alguma política minimamente satisfatória para a criação disso que você chama centro de convivência, né, nessa situação de depauperamento das políticas de inclusão social, principalmente saúde mental, né? Como é que vai ser se daqui a 6 meses sair aquilo que eu já vi no documentário? Aliás, esse sujeito é um cara emblemático, né, do manicômio judiciário, esqueci o nome dele, mas ele, né, ele já morreu, né? Mas ele dizia assim: eu sinto prazer de ver aquele momento da morte da pessoa. Ele falou: o dia que eu colocar o pé para fora, eu vou continuar matando, né? Ele falou assim, com os olhos brilhando. Estava no manicômio judiciário, né? Então é diferente do perfil da inclusão social, de uma reinvenção, né? Proposta pela reforma psiquiátrica, né? Eu entendo o movimento, eu entendo esse movimento de desestigmatização na radicalidade do manicômio judiciário, mas a minha pergunta é se existe de fato um projeto minimamente estruturado para acolher essa população que demanda e que merece ser acolhida, né? Tem um caso no Netflix, para quem quiser ver, Fernanda, eu lembrei por causa disso que você falou, né? Do camarada que falou que ia matar mesmo e tal. Sente prazer, gente. Ele falou assim, perdão, te cortei. É muito famoso. É um cara até muito bem apessoado. Quando ele vivia assim, vou chamar de normal, né? Para caber, né, dos nossos termos aqui hoje. Ele era normal, então. E aí, muito maltratado pelos pais, violência doméstica. Quando ele tinha 4 anos, caiu um armário em cima dele, machucou a cabeça dele, e ele passou a não ser a mesma pessoa. É muito comum isso acontecer, inclusive. E aí, o tio, que era a única pessoa que dava atenção para ele, era gótico. Levava ele para o cemitério, menino de 4 anos, você pensa, cresceu e para o cemitério, o tio fazendo aquele trem assim de vela, de chamar, evocar os espíritos, aqueles trem lá que ele fazia. E aí, ele ficou esquizofrênico, começou a ter delírio, alucinação, e achava que era um enviado, isso é muito comum na esquizofrenia, ele achava que era um enviado para eliminar algumas pessoas, assim, alguns tipos de pessoa. Então, ele só matava mulheres de um determinado tipo, ele matou quase 100 mulheres, se não me engano, cruelmente,
E ele chegava na audiência, assim, como celebridade, porque ainda tinha mulher que escrevia carta para ele, né? E ele Sim, chegava sim. dando tchau e falando assim, eu sou um guerreiro, que eu fiz isso. Então, na cabeça dele, Foi aquele que se autodefendeu nos Estados Unidos, no tribunal? não lembro, eu vou Chegava achar assim. depois e A gente mando vai lá no assistir grupo. vários, gente. A Netflix se a gente peneirar, tem coisas muito boas. Eu tô falando Esses isso porque documentários de psicóticos, enfim. porque é isso Podcast que Praia dos acontece. Ossos, enfim. É muito fácil a gente virar as costas também para essa população, porque simplesmente largar elas aí é virar as costas. Vocês acham que a família vai ficar cuidando de uma pessoa que a família tem que esconder faca, esconder tesoura, dormir com o olho aberto, porque a pessoa. Eu tinha uma tia-avó que a filha dela era esquizofrênica e violenta. Ela chegou a dar uma facada na minha tia-avó. Ela tinha de esconder tudo dentro de casa, né, vigiar. Ela tinha uma netinha, não podia ficar perto, né, porque ela era muito violenta e com frequência. Então a gente pensa assim: vocês acham que a família fazer o quê com o bonito? Ele saiu de lá, a família vai acolher? Poucas vão fazer isso. Vai ter condições de acolher, né, Lívia? Eu convivo no espaço do CAPES, tem uma complexidade muito grande. Eu acho muito louvável a reforma psiquiátrica, tá, gente? Muito louvável, mas a questão é criar condições. Passei uma Exatamente. semana em Trieste, lá na sede da luta antimanicomial, eles têm projeto terapêutico singular mesmo, entendeu? Tem a equipe do CAPES, que tem 30, 40 pessoas, 50, que seja, mas eles têm licitações para caso a caso. Aquela pessoa está precisando de uma oficina, precisando de um acompanhante terapêutico, está precisando de um psicodrama. Eles têm projeto de acompanhamento individual, tem licitações por organizações não governamentais para acompanhar caso por caso, imagina. Você está no CAPES da Zona Noroeste, tem um prontuário ativo de 2.000 pessoas, tem uma equipe de 40, tem 3 psicólogos para 2.000 pessoas. Como é que fica, né? E agora vai chegar essa outra demanda, onde a meta-ideologia às vezes não acompanha o projeto político concreto, né? Então, exatamente, a Lívia está colocando que é louvável a iniciativa, mas a questão é a gente tem uma cultura de, às vezes, ficar na metáfora meta-ideológica, a realidade ideológica, a realidade é subterrânea, né? Cotidiana, é o dia a dia, né? Vamos ver, porque certamente no nosso trabalho universitário, tá, gente? Nos estágios, em algum momento a gente vai ter contato, tá? Aguardem os próximos 6 meses, tá? E Eu vou agora, ter que sair, Fernando. Queria agradecer vocês. Eu tenho uma consulta imagina, agora. querida. Tá bom. E só falar uma última coisa. Eu acho que quando a gente, um ser humano, independente de sexo, raça, orientação, país que ele mora, enfim, quando um ser humano ele é tratado sem dignidade, sem humanidade, excluída a subjetividade dele, todos os outros também são, sabe? É a nossa espécie. A gente não pode permitir, a gente tem que ficar assustado de alguém pensar em fazer algum ato de violência contra a própria espécie. Isso é absurdo, né? Uma solução final, né? Vou chamar assim, por causa do nazismo. Isso é um absurdo, porque chega a esse extremo, né? A gente já Sim. viu isso na história, né? Gente, obrigado. Beijo. Beijão, Lívia. Pessoal, quem mais quer compor? Senão fica. Vocês sabem que eu sou ansioso, eu vou ocupando espaço, não é justo. Não é justo com vocês que são maravilhosos. Maravilhosas, maravilhosas. Queria deixar também a dica do documentário dos Racionais MCs na Netflix. Não sei se vocês já assistiram. Acho que é legal e compõe um pouco com o que foi trazido aqui. Repete o nome mesmo para gravar oralmente aqui, para quem estiver no YouTube. É o documentário dos Racionais MCs, que está na Netflix. Ah, é o nome mesmo, Racionais MCs? Ah, então tá bom. Obrigado, Mila. Pedro, a gente está entrando num horizonte dessa interface complexa entre psicologia e direito, tá, gente? Psicologia ela tem um viés social, clínico, humanista, mas a genealogia dela é o convencimento do juiz, né? Então, é essa genealogia sangrenta de embate que a gente vai trabalhar o ano inteiro, né? A normalidade no cerne do direito, a partir de textos de arquivos, de resoluções as mais bizarras possíveis, as mais preconceituosas, né?
A gente vai no cerne da aberração que é criada por um sistema aberrante, né, do ponto de vista genealógico epistêmico. Essa vai ser a nossa jornada. Como o Gui falou, né? Eu lembrei. Nossa, desculpa do barulho. Eu lembrei desse documentário dos Racionais, porque eles têm uma música, é um rap, na verdade, né? Que chama Diário de um Detento. E aí o Gui falou, né? A gente não tem pena de morte, mas ir pra cadeia no Brasil parece que dá igual, né? Em alguns contextos. Sim. Obrigado, Mila, pela partilha. Galera, tem um pessoal tão legal aqui. Yara levantou a mão, minha querida. Não, eu achei esse texto, né, que foi até a metade, e eu fui até a metade, porque aqui em Minas, estando em Minas, são muitas emoções, né, não tenho muito tempo. Mas eu senti, assim, falei, pô, Foucault, você, assim, desnudou muito, você deixou a coisa muito nua para mim, né, em relação à própria justiça. Eu estava bem, não estava bem, mas eu estava um pouco iludida e estava mais feliz lendo como ele desnuda. Aí, Fernando, uma dúvida, porque ele faz uma análise muito interessante do discurso, né? Ele mostra assim, ele desnuda bem o discurso. Em algum livro do Foucault, e eu gosto, eu me interesso muito por análise do discurso, ele faz isso, quer dizer, ele dá a gente ferramenta para fazer essa análise de discurso em outras obras? Na aula inaugural dele, quando ele entrou no Collège de France, chama A Ordem do Discurso. Notem aí. Até eu dou, hein? Eu dei esse semestre na eletiva, tá, Yara? Eu tenho um cursinho montado. Eu podia ser ouvinte, né? A gente pode até incluir, de repente, se for o caso, em algum momento. Se a gente às vezes a gente dá uma enxugada no cronograma, não sei se é possível, estou delirando, aqui é delírio. A gente pode. A Ordem do Discurso é um livrinho, tem um livrinho já, na internet vocês devem achar, mas tem um livrinho, tem umas 20 páginas, olha, é um banho. Imagina o que o Foucault fez para fazer a aula inaugural dele, da cadeira dele no Collège de France, entendeu? Foi maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu recomendo, se não tiver na internet, comprem, deve ser baratinho. A Ordem do Discurso é uma brochurazinha. Tá? Ele vai mostrar o que é a arqueogenealogia e como a questão do discurso está presente. Tá? Entendeu? Agora sim, gente, quando qualquer era falou, quando a gente fala em subjetivação, as instituições, sejam elas quais forem, elas não precisam, entre aspas, funcionar dentro de uma idealidade. Não funcionando, elas estão criando sujeito, entendeu? Entendeu? A prisão, a justiça, ela é corrupta, ela replica a criminalidade, etc. e tal. Pode até ser, mas mesmo que ela seja um fracasso, em certo grau, ela produz subjetividade, né? Que é isso que o Foucault vai estudar, né? Psicologia, ela não é inclusiva, ela é normalizadora, ela está do lado do poder, muitas vezes, né? Até epistemicamente, mas ela produz subjetividade, produz sujeito, entendeu? Em qualquer lugar que a gente estiver na nossa atuação, gente, mesmo que a gente não seja... Vamos imaginar uma caricatura, tá, gente? Que todos nós aqui da sala ou do planeta Terra somos absolutamente antiéticos. A gente pode ser absolutamente antiético, mas a gente está produzindo subjetividade, né? Governantes, ministros, deputados, senadores, são profícuos produtores de subjetividade. Tá, gente? Esse aqui é o tema. Que sujeito é esse que está sendo produzido, enquanto tem uma meta-ideologia linda, maravilhosa, o Brasil, a Constituição de 88, embora seja toda mosaico, assim, ela é extraordinária. Se a gente pega os preceitos do SUS, a gente está, assim, no país ideal, né? Mas existe a realidade subterrânea, no sentido nietzschiano, que é a construção do sujeito, né? Que sujeito de poder é esse, né? Então aí não tem, ele rompe com um certo estruturalismo,
de que as coisas são dadas de uma maneira estrutural, ou que existem umas figuras claras, né? Relação sujeito-objeto, relação o psicoterapeuta-paciente, psiquiatra-paciente, médico-paciente, tem todo um caldeirão, né, de produção de subjetividade enviesado por um mundo de interesses, né? Por isso que, e ao mesmo tempo que às vezes uma visão que impacta com uma certa até crueldade da experiência humana, que é trágica, né? Por outro lado, nos dá um mapeamento dessas estratégias, esses deslocamentos de forças, onde ninguém tem estrela na testa, né? Ninguém é santo, né? Nem os muito menos os religiosos, né? Que tem uma metafísica lindíssima, né? Mas a prática é outra, né? O Denilson colocou a microfísica do poder. É bom você ter falado do microfísica, Denilson, que esse livro só existe no Brasil, que é uma coletânea feita pelo Roberto Machado, se não me engano, né? Ele fez, numa época dos anos, certo, idos dos anos, fim dos anos 70, começo dos anos 80, foi lançada essa coletânea de artigos do Foucault, e que ficou, às vezes a gente acha que é livro, não. São artigos muito interessantes, né? À toa que o Denilson está destacando. Muitos artigos são referenciais, era numa época que não tinha internet, então esse lançamento desse livro, no momento que estava começando a chegar o Foucault no Brasil, né? E tem artigos maravilhosos. Nietzsche, a genealogia e a história, tem artigos sobre saúde mental, hospital, genealogia da medicina. Quem quiser, é recomendável. Assim. Obrigado pela dica, Denilson. Gente, tem tanta gente maravilhosa aí que até agora não abriu a cano, falou, nessas semanas todas. Pessoas admiráveis, seres humanos admiráveis. Alguns eu tenho a honra de conhecer. Quem gostaria de compartilhar algum afeto, percepção, não precisa... Às vezes nem leu, tudo bem, mas a gente está aqui compartilhando afeto, né? Esse aqui não é aula, gente. Às vezes muitas vezes eu falo até digo assim, muitas vezes eu falo umas coisas que, quando eu vou escutar o YouTube, eu digo, por que eu disse certas coisas, né? Mas é encontro, né? É diferente de sala de aula, de palestra, né? A beleza do encontro são os afetos, né, que brotam. Quem mais a gente gostaria de compartilhar? Senão a gente vai encaminhar para o nosso final. Semana que vem o Guilherme ficou tão entusiasmado que semana que vem o Guilherme vai facilitar de novo. Lembrando que a gente incluiu também o espaço da revisão bibliográfica, tá? A gente tem um texto, mas a gente considerou incluir a bibliografia, porque tem e as notas de rodapé, tá, gente? Então, leia um texto, dê uma olhadinha na nota de rodapé, procura a bibliografia, que é uma riquíssima bibliografia. Tá? Então, mesmo que o texto acabe, dá uma lida vagar na bibliografia, que vocês vão ter uma referência muito forte, tá? Potente. A Fran está agradecendo, o encontro, a oportunidade de ouvir. Marisete também. Crescemos juntos, né? Mais alguém quer comentar? Senão eu vou encerrar a nossa partilha de hoje. Vou encerrar a gravação, tá, gente? Se alguém quiser conversar mais um pouquinho, a gente se encontra depois da gravação, tá? Grande abraço, boa semana. Semana que vem ainda não é feriado não, né, Guilherme? Não, né? Então tá. Semana que vem é a segunda parte do capítulo, tá? Abração.